Olá, pessoal, uma ótima noite, meu VIT lindo, minha VIT linda, meu VIT amigo, minha VIT amiga. Sejam muito bem-vindos para essa live de hoje, que é uma live super interessante, que é uma live com um tema assim que tem sido a minha paixão nos últimos tempos, né? É uma live sobre como funciona a hipnoterapia. Vem comigo, bora participar desse momento comigo, vai ser espetacular, tenho certeza. Então, ótima noite. Vou aguardando as pessoas irem chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Que hoje o tema promete. Porque é um tema que a hipnoterapia é um processo que é antigo. A hipnose é algo que acontece, que é natural, que acontece com a gente todos os dias. E a gente pouco sabe sobre isso, né? Um tema que é pouco discutido, que é pouco conversado. E que hoje a gente vai conversar sobre como isso funciona. Porque a hipnoterapia é para todo mundo. E, além de ser para todo mundo, a hipnoterapia é uma estratégia que, quando você aprende como utilizar, você faz ela sozinha e transforma a sua vida de uma forma muito mais rápida. Você deixa de se sabotar. Uma ótima noite, Elzinha. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Adorei o nosso final de semana. Adorei a sua festa surpresa, que eu praticamente estraguei, mas tudo bem. Isso fica para outra conversa. E já sabe, né? Já tô me preparando que em breve estaremos nas corridinhas. Já vou começar a olhar o calendário pra gente se organizar, viu? Então bora lá, que hoje o tema promete. Hoje, se tiver alguma dúvida sobre como funciona a hipnoterapia, já vai colocando aí, já vai mandando o aviãozinho para alguém que conheça, que acha que isso pode ajudar. Sejam muito bem-vinda. Oi, Marla, uma ótima noite, minha amiga. Seja muito bem-vinda. Foi lindo mesmo, assim, foi muito mágico. E assim, é bom, né? Porque assim, foi uma oportunidade da gente se encontrar, né? Que a gente fala tal, mas não se vê. Acaba que a gente tinha marcado alguns encontros e não conseguiu, então foi ótimo pra isso. Quero saber de tudo. Amiga, hoje você vai sair daqui sabendo tudo sobre hipnoterapia. Então, bora começando, né? A hipnoterapia é apenas um processo terapêutico que usa a hipnose como instrumento. E assim, aí você pode falar, hipnose. Como é que usa a hipnose? A hipnose é um processo natural. Só que, em relação à hipnose, existem vários mitos que acabam fazendo ela se tornar algo sobrenatural, de outro planeta. Mas não, a hipnose é desse planeta e todos nós passamos por isso o tempo todo o tempo. E isso acontece, desde os primórdios, desde a Grécia Antiga, quando tinha aqueles templos do sono, que as pessoas passavam muito tempo em transe e de repente saíam revigorados. Isso era hipnose. A hipnose acabou recebendo foram vários estudos realizados e com abordagens diferentes. E primeiro se achava que tinha uma questão de energias envolvidas, mas hoje em dia, principalmente com os avanços desse último século, isso tem avançado muito, porque hoje em dia se usa, por exemplo, ressonâncias para verificar o que acontece no cérebro de uma pessoa quando está hipnotizado. Então os estudos têm avançado com base na ciência. Então a hipnose não é algo que está no mundo do sobrenatural. Hoje em dia é estudado com ciência. Tem vários estudos em vários centros famosos, de universidades famosas de fora do país. Dentro do país, a gente já está começando esse movimento aqui dentro do Brasil, estudando e falando sobre a hipnose. Então, a hipnose, como eu comecei dizendo, é um processo natural. E aí você vai me perguntar, um processo natural, Yane? Como assim? Será que eu já fui hipnotizada? Pois, meninas, vocês e todos
que forem entrar e forem assistir essa live depois, todo mundo já foi hipnotizado. A gente é praticamente hipnotizado diariamente a todo momento. Por quê? Sabe aquele filme que você começa a assistir e não consegue parar de assistir? Quer maratonar? Aquela série do Netflix que você não para de assistir, você passa o sábado e domingo lá, firme e forte. Gente, isso é hipnose. Sabe aquela música que te lembra alguém e de repente você tá ouvindo a música e você tá chorando porque lembrou de uma situação emotiva? Sabe aquele show que você tá assistindo de stand-up e de repente você gargalha horrores? Tudo isso é hipnose, gente. Sabe quando você vai no médico e ele te diz que determinado medicamento vai ser ótimo, vai melhorar, você toma o remédio e melhora? Uma parte disso é atributo da hipnose. A prova disso é o placebo. Porque o que é o placebo? É um medicamento que não é um medicamento, né? Ele só leva o nome. Bora colocar umas aspas aqui. Ele só leva o nome, que é um remédio. E a pessoa toma e fica bom. Por que ela ficou boa? Porque ela aceitou a sugestão daquele médico. E isso é hipnose. Então, vocês estão vendo que a hipnose está lá na nossa vida o tempo todo. Até quando você fala, e aí já serve de alerta para os pais, para quando falar com as crianças. Por exemplo, seu filho é aquele que não gosta muito de estudar. E aí você fica falando, menino, você não gosta de estudar. Menino, você vai ser reprovado. Menino, só dando esse tipo de sugestão, você tá, de certa forma, hipnotizando para ele manter esse comportamento. Então, você tem que dar sugestões positivas de que ele é muito inteligente, de que ele aprende rápido, de que que não existe dificuldades de estudo para ele. Porque quanto mais você diz que reforça a crença dele, mais ele tem dificuldade. Então é aquela criança que diz, eu não gosto de matemática, matemática é muito difícil. Aí você diz, ele é bom em tudo, menos em matemática. A matemática é muito difícil para ele. Ele não compreende matemática. O que acontece? A criança, ela começa a crescer acreditando que a matemática é um problema para ela. Assim como qualquer outra disciplina. E tudo isso que a gente faz de uma forma inconsciente, como uma conversa normal, tudo isso é hipnose. Principalmente quando se trata de alguém que é autoridade para o outro. Então, os pais são autoridade para o filho. Então, quando o pai reforça, o pai, gente, tô falando pai, os pais, pode ser o pai ou a mãe, reforça que ele tem aquela dificuldade para matemática, por exemplo, simplesmente a criança leva aquilo como verdade. Do mesmo jeito que quando a gente vai ao médico e ele diz algo positivo ou negativo em relação à nossa condição, isso também é hipnose. Aquele resultado que a gente traz pra gente é hipnose. A própria bula de remédio, quando a gente lê os efeitos colaterais e começa a sentir tudo aquilo, gente, é hipnose. Então tem médico que já fala, não leia a bula, porque se você ler a bula, você começa a sentir tudo aquilo. Por quê? Porque você aceita a sugestão, porque você viu na bula que aquilo pode acontecer. Aí a sua mente aceita a sugestão e uma vez que ela aceitou a sugestão, o corpo só obedece. E é assim que funciona. Mas como é que tudo isso acontece? Para a gente entender um pouco disso, a gente precisa entender como é o modelo da mente. E o modelo da mente que a gente usa é o modelo de Gerald Card, que é o Jerry, que é o fundador da escola de hipnoterapia que eu me formei, a Omni. É uma escola que está em 25 países, que foi fundada em 1979, então já tem uma história aí. E, assim, esse modelo, ele traz de forma muito sucinta como a mente da gente funciona. E ele dá elementos de como a gente transformar tudo isso. Então, bora lá. A mente, ela é formada por 3 partes. A mente inconsciente. A mente inconsciente é aquela mente que é utilizada para... É a mente que é utilizada para, como eu vou dizer para vocês, para defender a gente. É aquela mente
que serve para os momentos de luta e fuga. E o que é o momento de luta e fuga? É aquele momento que a gente só precisa dos instintos, igual um animal, que a gente não pensa para agir. E a gente faz isso através dessa mente inconsciente. É nessa mente inconsciente que tá os estímulos do nosso sistema nervoso autônomo, que a gente não controla, que é esse sistema que faz a gente respirar, que faz a gente... que faz o coração bater. Seja bem-vinda, Elzinha. Elzinha, eu já falei. Me perdi agora. Seja bem-vinda, de Santos, Alce, Érico. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui. E é isso mesmo, Elzinha. Porque é o instinto animal. É o instinto de quem quer se preservar. E o sistema nervoso autônomo faz esse serviço, né? E aí, nesse processo, o que é que ele faz? Ele prepara a gente para lutar e fugir. E nessa coisa do sistema nervoso autônomo, ele tá exatamente aquilo que a gente não precisa pensar para fazer. Imagine se a gente precisa falar pro coração. Coração, são quantos batimentos por minuto? Aumenta aí, porque eu vou precisar fugir agora. Ou a respiração. Aumenta aí minha respiração, porque eu vou correr com mais força aqui, eu vou precisar dar um pique aqui, eu preciso que você respire mais rápido. Que meu pulmão tenha uma capacidade maior. Não dá pra fazer isso, porque se a gente fosse fazer isso, o ataque já tinha acontecido, né? A gente ia se perder no meio do caminho. E a mente inconsciente também é responsável pela nossa defesa, que é o nosso sistema imunológico. A gente não diz para as nossas células brancas, né, as células que defendem o corpo da gente, como elas devem agir e por que elas devem agir. A gente não precisa fazer nada disso. Elas sabem o que fazer. Então, essa é a mente inconsciente. Então, ela age independente do que a gente quer, do que a gente pensa, de desculpas da gente. Ela apenas age. Só que tem as duas outras mentes, que é a mente consciente e a mente subconsciente. A mente consciente, ela equivale a 5% da nossa mente. E, gente, a mente consciente, apesar dela valer apenas 5%, se é a nossa mente mais recente, né? Porque o neocórtex é a parte mais nova do nosso cérebro, ela simplesmente acha que ela é que manda. Porque essa mente consciente é essa mente minha aqui, que tá conversando com você. A gente normalmente acha que tá no controle de tudo. A gente escolhe porque faz as coisas. A gente tem consciência do que a gente quer. A gente acha que a gente pode tudo, que a gente tem discernimento de tudo, não é isso? A gente acha que a gente tá com controle, que a vida da gente vai ser tal qual a gente pensa. Só que imagine, essa mente é 5%. Pense num exército. Esse exército são 5 pessoas. E a mente subconsciente são 95. Então, eu nem preciso dizer pra vocês quem é que vai ganhar essa luta. Mas a gente, com a mente consciente, que é essa mente que tá mais tempo funcionando, que tá mais tempo, como é que eu vou dizer? Mais tempo em alerta, ela acha que ela domina. Então, bora entender o que é que tem nessa mente consciente. A mente consciente é essa mente que tem uma memória de curto prazo. É a mente que diz, por exemplo, qual é a senha do cartão de crédito, qual é o meu endereço de casa, como é o nome das pessoas que estão ao meu redor. É a mente que tem essa memória de curto prazo, essa memória que eu uso na minha vida cotidiana, que eu uso no meu dia a dia. É na mente consciente onde eu tenho a parte racional, né? Aquela parte que acha razão para tudo, aquela parte que acha uma desculpa para tudo que a gente faz. É a parte que diz o porquê, as justificativas. Diz, eu vou pro lado direito porque... E aí eu acho uma desculpa para aquilo. E essa desculpa, gente, é uma desculpa, porque na realidade não foi ela que escolheu. Mas isso eu explico melhor lá na frente. Então, a mente consciente... ela é essa parte racional, é essa parte que acha as desculpas para o que a gente faz. É nessa parte também que tem a... Seja bem-vindo, Alan, uma ótima noite. Gente, eu preciso fazer um parêntese. O bom de fazer live, sabia que a gente vai encontrando as pessoas, que a gente fica muito tempo sem ver e de repente a gente vê entrando assim, é uma alegria ver alguns amigos que entram, que a gente conversa, mesmo que seja
rapidinho. Mas assim, é muito prazeroso isso. E era uma coisa que eu realmente não fazia, não sabia. E é uma das coisas que eu tenho gostado muito de fazer. É encontrar os amigos, assim, que parece que eu tô conversando rapidinho com alguns de vocês. E pra mim tem sido muito bom isso. Mas voltando pro meu foco da mente consciente, então a gente já viu que ela tem a memória de curto prazo, que ela é a parte racional, que ela é a parte que toma a decisão, é nela que as decisões são tomadas. É nela que faz que temos a questão das escolhas. Então a gente acha que, por exemplo, a gente escolhe por conta exatamente dessa mente racional. Só que é com ela que a gente pensa, eu vou pro supermercado ou eu vou numa festa. Essas escolhas. Só que essas escolhas, gente, no final das contas, quem decide não é essa mente consciente. Quem decide tá lá por trás, tá naquele exército dos 95 soldados. Então, a mente consciente, ela tem a memória de curto prazo, ela é analítica, ela é racional. Nela tem também uma coisa que é muito importante pra gente, mas que sozinha não resolve tudo, que é a força de vontade. Força de vontade todo mundo sabe o que é, né? É aquela energia, aquele motivo que a gente tem pra começar uma dieta, pra começar a acordar cedo, pra começar a ter uma alimentação saudável. Só que essa força de vontade, ela é como se fosse a ignição do carro. A gente liga a chave e ela dá um empurrão. Mas se a gente não tem um combustível, ela sozinha não adianta. Porque a força de vontade é como se fosse uma bateria do celular. Digamos que seu celular passou a noite toda carregando. Você acordou, ele tá lá 100%. E aí você saiu de casa. À medida que você foi utilizando o celular para várias atividades, o que é que acontece? A bateria vai diminuindo. E o que é importante você lembrar é que, por exemplo, no dia que você usa mais aplicativos, a bateria descarrega mais rápido. E é assim com a nossa força de vontade. Ela tá lá e serve para tudo. Então, digamos, eu vou começar a fazer atividade física hoje. Então, eu acordei 5 horas da manhã e fiz minha atividade física. Consegui. Só que aí, ao longo do dia, eu me contrariei no serviço, o trânsito tava péssimo, um monte de coisa não deu certo. E para eu emagrecer, por exemplo, eu preciso fazer atividade física e preciso controlar o que eu como. E aí, eu me alimentei muito bem no café da manhã, fiz o lanche bem, almocei. Aí pronto, foi chegando no final da tarde, que foi batendo aquele cansaço, a cabeça cheia, estressada com todo mundo. O que é que aconteceu? Simplesmente, quando foi chegando no final da tarde, a força de vontade se acabando, eu me sentindo cansada, estressada, já começo a querer, por exemplo, acabar com minha dieta e comer um bolo, um chocolate, porque são alimentos que acabam que agradam a gente, que cuidam da gente. Então, o que é que eu fiz? A força de vontade me ajudou no início, mas à medida que o tempo passou, ela foi se esgotando. Quando chegou de noite, ela acabou. E aí, muitas vezes, no outro dia, se foi um dia tão estressante, no outro dia a força de vontade nem conseguiu se recuperar. E aí, nesse outro dia, eu sequer vou malhar. Então, é assim que funciona. Ela sozinha não serve para dar conta de tudo. Ela não consegue resolver tudo. Uma ótima noite, Rosana. Seja muito bem-vinda também. E aí, é importante a gente entender isso, porque aí a gente começa a pensar como é que a gente pode usar isso. E, gente, se vocês estiverem achando o conteúdo bom, se tiverem dúvidas, também podem colocar aí. Se acharem que tá legal, compartilha isso com alguém que precisa desse conteúdo. Coloca coraçãozinho para as pessoas perceberem, para o Instagram entender que essa live é importante, que tem assunto que pode ajudar a gente. E podem colocando as dúvidas, que eu vou tirar todas as dúvidas, tá bem? Então, a gente já viu a mente inconsciente, a mente consciente, e agora a gente vai para a parte mais poderosa, para os 95 soldados do exército, que é a mente subconsciente. Essa mente que a gente pouco fala dela, mas que ela toma conta da gente o tempo todo, né? Porque a mente subconsciente é nela que fica guardado tudo, gente, tudo que a gente viveu.
Todas as nossas programações estão lá na mente subconsciente. Porque a mente subconsciente, ela tem a memória de longo prazo. Então, memórias desde a barriga da mamãe até hoje estão lá. E eu falo desde a barriga da mamãe porque em um dos meus processos de hipnoterapia, eu regredi até a barriga da minha mãe. Então, eu posso dizer que eu lembro do que aconteceu comigo na barriga da minha mãe. E eu lembro exatamente por conta da minha mente subconsciente. Só que ela, imagine um computador novo, quando a gente compra um notebook. Ele chegou, ele não tem nada. E aí, os arquivos vão entrando ali e vai ficando tudo salvo. Só que o computador, ele grava o arquivo tal qual como ele recebe, né? Eu vou dizer que é como se ele guardasse um dado. É aquele negócio quadrado, do jeito que chegou lá vai ficar. Só que, na nossa mente subconsciente, ela tem um plus. Então, essa memória, ela fica armazenada com algo que faz toda a diferença e que pode ajudar ou prejudicar a gente, a depender do significado que a gente dá, que são as emoções. É no subconsciente que estão as emoções. É no subconsciente que tá a nossa raiva, o nosso medo, a nossa alegria, a nossa tristeza, o nojo e a surpresa. Essas são as emoções primárias, são as primeiras emoções. A partir dessas, todas as outras se desenvolvem. E aí, pelo que vocês devem ter percebido, o que é que acontece? As emoções primárias, a maioria delas, são emoções que eu posso dizer que são negativas. Seja bem-vinda, Mona, seja bem-vinda, Carlinha. Uma ótima noite para vocês. Então, vou repetir para vocês, só para vocês entenderem bem quais são as emoções primárias. Raiva, medo, nojo, tristeza, alegria e surpresa. Essas são as 6 emoções primárias. E aí, como vocês viram, a maioria delas são emoções que são negativas. São emoções que deixam a gente... Como é que eu vou falar? Que deixam a gente neste mundo moderno, porque o significado dela é como se fosse um significado ruim. Só que, na realidade, elas existem para proteger a gente. Só que, lembre, eu gravei tudo o que aconteceu comigo e eu dei um significado a partir dessa emoção. Como a maioria dessas emoções são emoções que a gente acha que são ruins, são emoções negativas, a gente acaba que aquela cena, que às vezes é uma bobagem, pode ser que seja uma bobagem, pode ser que seja algo realmente impactante, ela tem um significado. E esse significado, às vezes, é o que prende a gente na vida, porque esse significado pode ser o nosso trauma, pode ser aquilo que prende a gente numa vida que a gente não quer. Porque à medida que a gente entendeu que essas situações trazem isso, simplesmente a gente fica repetindo o padrão. É isso mesmo, Mala. Divertidamente, fala com muita simplicidade sobre isso. Eu adoro esse filme. É um filme fantástico. Ele trata exatamente do modelo da mente. E aquelas analogias são bem pertinentes. É bem como isso traz. Então, assim, ali já mostra como a gente vai dando significado às coisas, né? Como cada personagem acaba que é uma emoção e como ela acaba interferindo nesses comportamentos, né, da criança. Então é importante a gente entender isso, porque a gente pode usar isso a nosso favor. Porque se a gente aprende a controlar a nossa mente subconsciente, a gente consegue caminhar com mais leveza na vida. Porque a gente começa a entender o que é que a gente precisa fazer para dar o pulo do gato. Porque essas emoções, elas são negativas, mas elas têm um objetivo nobre. Por quê? Porque a mente subconsciente tem 2 funções que são extremamente importantes. Que é a autopreservação. Então, quando ela faz a gente ter raiva, é pra gente se proteger melhor. Porque, gente, imagine aí. Essas emoções são as emoções primárias. São nos nossos antepassados. Imagine que a gente tá numa selva. E aí tem algum animal vai pra cima de você. Ou até tribos rivais.
Vocês acham que a tribo que tem mais raiva vai ganhar ou vai perder? A tribo que tem uma motivação maior, mesmo que seja, porque a raiva a gente pode transformar ela em algo positivo. Porque, por exemplo, se você fizer como eu vou dizer, se você fizer uma terapia, venho, daqui a pouco eu leio aqui, mas é porque eu comecei a ler e tô falando. Por um acaso, se vocês fizerem chega numa guerra, aquele grupo que tá com mais motivação vai ser o grupo que vai agir mais. E, por exemplo, a raiva pode ser essa motivação. Numa luta, aquele que pega essa raiva e transforma ela no motor é aquele que acaba vencendo a luta. Porque se você não tivesse emoção, você não ia conseguir sair do lugar. Érico colocou aqui: pessoal, aproveitem para fazer uma sessão de hipnoterapia com essa mulher maravilhosa antes de sua ascensão, pois quando ela sair do mundo dos médios plebeus, vão se arrepender porque não aproveitaram. Muito obrigada. Não, muito obrigada pelo elogio, pelo comentário. E, gente, assim, a hipnoterapia, ela realmente é mágica. E o que eu acho mais importante e mais emocionante da hipnoterapia é que num primeiro momento e numa situação mais grave, a gente realmente precisa de um hipnoterapeuta para ajudar a gente nessa jornada. Mas toda hipnoterapia é uma auto-hipnose. Se é uma auto-hipnose, a gente consegue se aplicar. E assim, não tem nada mais gratificante do que a gente ver alguém que a gente atendeu, alguém que a gente orientou, fazer isso sozinho. E assim, eu já passei por essa experiência há pouco tempo com uma amiga que usou o que ela aprendeu comigo para aliviar a dor. E assim, quando ela me contou, eu chorei, porque eu fiquei emocionada, porque eu falei, esse é o poder. E assim, e esse poder não é meu, era dela. Assim como esse poder tá dentro de cada um de vocês. Basta aprender como utilizá-lo. Então, é por isso que eu acho a hipnoterapia tão mágica. É por isso que falar dela eu falo tão apaixonadamente, porque eu acho que ela faz a diferença na vida de todo mundo. E eu acho que a gente devia aprender a hipnoterapia desde pequenininho, pra gente saber como utilizar isso cada vez mais. Mas voltando lá para o meu modelo da mente, porque toda hora eu fujo, né, gente? A mente subconsciente. Então a gente já viu que ela tem a memória de longo prazo. A gente já viu que nela estão as nossas emoções. A gente já viu que nela ela é responsável pela autopreservação. E aí essas emoções são muito utilizadas para isso. Por exemplo, você tá andando, de repente você vê um cachorro raivoso vir pra cima de você. O que é que você faz? Você corre. Por quê? Porque você tem medo. E aí ou medo ou a surpresa, né? Porque você leva um susto. E aí o coração dispara e você já quer fugir. Imagine se você tivesse que pensar que o cachorro tá vindo, que ele pode te atacar e que você vai correr. Pronto, o cachorro já te pegou, já te mordeu. Então, é por esse motivo que essas emoções, mesmo a gente achando ruins, elas são excelentes pra gente. Elas acabam ajudando e contribuindo pra gente manter vivo. Uma outra característica da mente subconsciente, que eu também falei, que é super importante, mas muitas vezes atrapalha a gente, é a ociosidade, a preguiça. Imagine aí que a nossa mente subconsciente, ela é preguiçosa. Por quê? Ela quer manter a gente no lugar que ela conhece. Gente, o cérebro é o órgão da gente que mais gasta energia no corpo humano. Uma ótima noite, Ale. Seja muito bem-vinda. Ale é minha querida mentora do Eu Não Sou Vitiligo. É uma vitilinda charmosíssima, animadíssima, alegre, com um sorriso lindo, que eu amo, que eu conheci nessa nova jornada também, com quem eu tenho aprendido bastante, viu, gente? Se ela quiser, aproveita, segue a Lei, que ela também posta muito conteúdo legal, muito conteúdo que pode ajudar a gente. Porque a aceitação, que no caso da gente foi em relação ao vitiligo, ela acaba abarcando várias áreas, né? Então, a aceitação serve pra tudo, porque às vezes é aceitação por conta de sua sexualidade, por conta de sua cor, por conta do seu cabelo. Eu já vi gente que entra em contato comigo porque não se aceitava por causa da altura. E aí o que é que acontece?
tem coisas que a gente não consegue mudar. Então a gente precisa aprender a lidar com isso, né? A transformar isso numa coisa benéfica pra gente. Seja bem-vinda, Rosana. Uma ótima noite pra você também. Então, assim, é importante a gente estar trabalhando com isso. Então, voltando lá para nossa mente subconsciente. Ela tem a memória de longo prazo, as emoções, a autopreservação, a ociosidade, que é essa preguiça, exatamente para economizar a energia do cérebro. Porque imagine, os nossos antepassados, se eles queriam comer, eles tinham que caçar, tinham que pescar, eles tinham que sair. Não é como a gente que vai lá, abre a geladeira, abre um armário e pega um alimento. Era muito mais difícil, o alimento era escasso. Então ele precisava economizar energia. E como é que ele economiza energia? Diminuindo a quantidade de esforço, colocando a gente numa zona de conforto, transformando a gente, fazendo com que a gente se mantenha na zona de conforto. Oi, Rosana, uma ótima noite, minha querida. Só tava com saudade de você, nunca mais tinha aparecido por aqui. Uma ótima noite, Mary. E aí, assim, a mente subconsciente, quando ela trabalha essa ociosidade através de uma estratégia que a gente conhece muito bem, que são os hábitos. Os hábitos é exatamente esse padrão que a gente repete e que a gente faz sem perceber. Então, por exemplo, os hábitos, eles podem ser hábitos bons, hábitos maus e hábitos que são os utilitários. Hábitos bons, por exemplo, o de uma alimentação saudável, de fazer uma atividade física, o de ter uma rotina de sono que é saudável para você. Hábitos prejudiciais, fumar em excesso, beber em excesso, comer alimentos gordurosos em excesso, tudo isso é hábito prejudicial. E hábitos utilitários. É como a gente aprendeu, por exemplo, a dirigir, que hoje em dia, quem já dirige há algum tempo, não precisa pensar como é que faz. Você não entra no carro, não pensa que tem que botar cinto, ajustar retrovisor, bater chave, freio de mão, ajustar a cadeira. Você não faz mais nada disso depois de um tempo. Mas no início, você faz. Eu lembro que logo quando eu aprendi, eu inclusive tinha que olhar o quê? A marcha na hora de passar, primeira, segunda, terceira. Hoje em dia, eu já não preciso mais fazer nada disso, porque eu já faço isso de forma inconsciente. Eu já faço isso como hábito. O subconsciente faz tudo por mim. E, gente, é tão impressionante que muitas vezes, até o caminho, a gente já faz assim, por hábito. Quem nunca saiu de casa pensando que ia em determinado lugar, e aí já tá tão acostumado aí que por um minuto de distração, quando se tocou, tava indo, por exemplo, pro trabalho, ao invés de ir para um outro local. E aí fala, pô, peguei o caminho errado. Há algum tempo, uma amiga mesmo, que trabalha em várias instituições, e aí em cada uma ela vai um dia, ela na hora de sair de casa, não se atentou. Quando estacionou o carro em um dos serviços, é que falou, ah, meu Deus, hoje eu não tô aqui não, eu tô no outro. Aí teve que sair, teve que se deslocar de novo. Então você vê, ela estava pensando no que ela estava fazendo, ela estava consciente do que estava fazendo? Não. Ela foi aquele caminho pelo hábito de fazer aquilo rotineiramente. Então, isso pode ser benéfico, porque economiza a energia da gente, mas, gente, isso também pode atrapalhar muito a vida da gente. Aliás, é uma das coisas que mais atrapalha. Por quê? Porque a nossa mente quer manter a gente na zona de conforto. Quer manter a gente nesse lugar quentinho que a gente já conhece, a gente já sabe como é que é. A gente não gasta energia para sair daqui. E é por isso que muitas vezes a gente começa a dieta e não termina. A gente começa a fazer atividade física, vai o primeiro dia, o segundo, depois não vai mais. Paga 3, 6 meses de academia e muitas vezes não vai nem um mês, né? Em vez de ser um cliente da academia, vira sócio, porque só dá o dinheiro e não usufrui nada dela. Sabe? Então, assim, é isso que a mente subconsciente faz. E onde é que entra a hipnoterapia nisso tudo, Yane? A hipnoterapia, gente, entra porque a gente consegue mudar o padrão que está instalado nessa mente subconsciente.
Ao contrário das outras terapias, que normalmente você trabalha no nível consciente, a hipnoterapia vai logo no mais profundo. Ele vai arrancar realmente as raízes daquele padrão que você tem, daquele comportamento que você tem. É isso que a hipnoterapia faz. E isso é mágico. Por quê? Porque simplesmente você... Quando você acerta o evento que realmente causa tudo isso, aquele padrão desaparece da sua vida. Você parece que você não entende o que é que tinha, porque como ele desapareceu, você começa a agir de um novo jeito que você às vezes demora inclusive de perceber. Muitos comportamentos meus eu só percebi depois que alguns amigos me alertaram de determinadas coisas e eu prestei atenção e eu falei, vixe, é verdade. Ou que depois de um tempo eu falava, oh, gente, eu não fazia isso e agora eu tô fazendo. Então, essa é o... E é por isso que muitas vezes as pessoas acham que a hipnoterapia é mágica, mas não é porque ela é mágica, porque ela é rápida, porque ela vai na raiz do problema. E como é que ela faz isso? Eu deixei um elemento surpresa que tá na mente consciente. Eu não falei dele de propósito. Que é o fator crítico, gente. O fator crítico é exatamente o guardião. Ele é um segurança. O fator crítico tá na mente consciente. E é ele que filtra. É ele que diz o que vai entrar na mente subconsciente ou não. É ele que faz esse jogo. Seja bem-vinda, Jana. Uma ótima noite. Jana também é uma querida, trabalha, me apresentou um livro belíssimo, que trata inclusive do vitiligo, que fala, tem uma personagem que tem vitiligo, que tá na minha lista de... Eu li a sinopse e ainda não comprei o livro, mas eu li a sinopse e já tô super interessada em ler, porque antes de me aceitar em relação ao vitiligo, gente, eu não sabia nada do vitiligo no sentido de... Eu achava que apesar de saber que o vitiligo estava em 1% da população, eu achava que eu era a única pessoa com vitiligo no mundo. Porque eu não aceitava, então eu não enxergava ninguém, eu não via nada. E aí, desde que eu comecei esse processo, eu venho conhecendo um monte de coisa. E aí, com Jana, eu conheci o livro da Sue Hacker, que é exatamente Uma Noite de Natal, que é um conto erótico, não é isso, Jana? Que tem que uma personagem tem vitiligo. E aí eu tô curiosíssima pra ler. Porque pelo que eu entendi da sinopse, fala um pouco de como foi o aparecimento do vitiligo nela, um pouco dessa relação. Então eu tô curiosíssima pra ler. Tá entre as minhas indicações aqui. Quando eu fizer minha próxima compra de livros, ele vem junto. Mas voltando pra minha mente. Aí a Jana disse que isso mesmo, é um conto hot. Então eu tô animadíssima para lê-lo. Seja bem-vinda, Liane. Como vai? Tanto tempo, que bom lhe encontrar aqui. Vou falar com o Kari, que lhe encontrei por aqui. Sim, mas voltando aqui para o nosso fator crítico. Gente, o fator crítico é exatamente esse guarda. Ele que impede que tudo entre. Ele faz uma escolha do que pode entrar e do que não pode entrar na nossa mente. Só que como ele faz a escolha pelo que ele já conhece. Então, o fator crítico, ele só deixa entrar aquilo que ele já conhece. Então, eu vou dar um exemplo bem simples. Lembra que no início da live eu falei que a mãe, os pais hipnotizam os filhos quando, por exemplo, reforça nele. Você é uma criança que tem dificuldade de matemática. Aí você diz, não, você é burro porque não sabe matemática. Mas ele não sabe matemática. Ele tem dificuldade de matemática. Pronto. Aí você começou a dizer isso pra essa criança. Ela cresceu ouvindo isso. Por quê? O fator crítico, até os 7 anos, ele é frágil. Então, tudo que entra, passa. É como se fosse uma membrana permeável. Tudo que você vai falando de bom ou de ruim, entra na mente da criança. Até os 14 anos, ele ainda não tá todo encorpado, não. Ele tá se desenvolvendo. Então, você ainda consegue instalar algumas coisas de uma forma mais fácil. Só que o que é que acontece? Depois disso, depois do 14 em diante, que ele vai tomando força, ele não deixa tudo entrar, ele deixa de ser permeável.
e ele só deixa passar aquilo que tá dentro. Então lembra daquela criança que você disse que era burra, que não sabia matemática, que não aprendia, que matemática era difícil? Quando chega lá na frente, por exemplo, ele nunca vai optar, por exemplo, por uma área de exatas. Ele vai dizer que ele não sabe lidar com dinheiro porque ele não é bom de matemática. Por quê? Porque isso foi a crença que foi colocada nele. Foi esse padrão comportamental que foi colocado nele. E ele leva isso como uma verdade. E isso foi hipnose que aconteceu. Por quê? Porque uma sugestão passou pelo fator crítico. E só passa aquilo que pode. Então, digamos que lá na frente alguém fala: não, você é muito bom de matemática, você sabe tudo. Como essa sugestão é diferente do que já está dentro da mente subconsciente dele, porque ele aprendeu que ele era burro, que ele não gostava de matemática, que ele não sabe matemática, ele não deixa isso passar. Só que a hipnoterapia faz o quê? A gente aprende técnicas que a gente consegue distrair esse segurança e coloca a sugestão boa. Coloca a sugestão que você quer. E aí você pode me dizer: mas Yane, como assim? Você vai mudar o que eu penso? Você vai mudar o meu comportamento? Gente, não é uma sugestão qualquer. É uma sugestão que você mesmo se dá. Por quê? Porque o subconsciente, lembra que eu te disse? Ele quer te proteger. Então ele só deixa passar aquilo que ele sabe que é protetivo para ele. Então, normalmente é alguma ideia, é alguma coisa que já está no seu consciente. Você só não conseguiu colocar no subconsciente. Então, a mágica da hipnoterapia é essa. Porque não é outra pessoa que te dá a sugestão. É uma sugestão que já é sua. É uma sugestão que já está dentro de você. É tanto que alguém me perguntou: Yane, mas será que não podem usar isso para me roubar? Ou para mandar eu me machucar? Não, porque a mente sua te protege. Então, você vai ter controle de tudo. Você vai saber tudo o que está acontecendo. E isso é muito importante. Porque você tem que entender que na hipnoterapia você tá consciente, gente, o tempo todo. Você tá o tempo todo acordado. Apesar do nome hipno, você tá o tempo todo acordado. E você tá muito mais alerta, porque você tá olhando pra dentro de você. Você tá com sua mente completamente voltada para você. Você tá em estado de alerta, você responde com muito mais intensidade. Você não pensa para responder, porque na hipnoterapia a gente não tá preocupado com essa mente aqui, ó, essa aqui tá pensando, que dá desculpas. Eu tô preocupada com o que você sente. É o que você sente que vai fazer a terapia acontecer. E o que você sente só tá dentro de você. Então, muitas pessoas me perguntam: ai, Yane, mas você me conhece, eu posso fazer hipnoterapia com você? Gente, tem mães que faz com filhos. Eu conheço uma linda amiga minha mesmo, que a gente terminou de fazer um curso para trabalhar com criança. Ela fez na filha dela e foi incrível. Amigas que fizeram com os maridos. Eu já fiz com amigos. Minha irmã tá se preparando para fazer também. Por quê? Porque eu não tenho interferência nenhuma. Eu costumo dizer que se a gente tivesse que a hipnoterapia é como se fosse um carro de autoescola. Eu vou ser o instrutor, e aí eu só vou te dizer: vai pra direita, pra esquerda, vai em frente, suba a ladeira. Mas quem tá no controle mesmo é você. Porque é você que tem o volante, é você que tá lá com o freio de mão, embreagem. Você que tá no controle de tudo. Eu só tô lá te guiando. Eu vou te ajudar caso tenha alguma emergência. E vou te guiar qual é o caminho. Porque a hipnoterapia é exatamente isso. É sobre você seguir regras. É sobre você seguir as instruções. Uma ótima noite, Lilian. Seja muito bem-vinda. Lilian é minha querida agente, tem cuidado de mim, tem me ajudado a produzir esses materiais maravilhosos que você tem visto. Tem me deixado empolgadíssima, porque eu tenho achado tudo lindo. Então, assim, ela é muito querida pra mim. E, assim, tenho apresentado materiais assim, maravilhosos. E, gente, assim, como é importante a gente ter alguém que acompanha a gente, que orienta. Porque, inclusive, até
a forma como a forma de falar, de me expressar, ela me ajuda com isso também. Então eu percebo que eu fico mais solta, inclusive, para falar com vocês de uma forma mais rotineira, né? Mais divertida, mais alegre. Então, assim, é super importante a gente estar rodeado de pessoas que ajudam a gente a se desenvolver, né? Porque a gente não precisa... Porque uma coisa que eu aprendi com a hipnoterapia e nesse processo de autoconhecimento é que a gente não precisa saber tudo, né? A gente pode usar o conhecimento dos outros a nosso favor. Mas a gente precisa conhecer muito, sabe quem? A nós mesmos. Isso a gente precisa conhecer muito. E é isso que a hipnoterapia oferece. E é com essa possibilidade a gente consegue se melhorar. Porque, como eu disse pra vocês, a hipnoterapia acontece só porque você deixa. Porque toda hipnoterapia é uma auto-hipnose. Toda hipnoterapia é você com você mesmo. Eu só vou ser um guia. Tá? Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem tirar alguma dúvida agora em relação a tudo que eu falei, sintam-se à vontade. Lembrando que sempre você vai conduzir todo o processo. Você vai estar o tempo todo consciente, inclusive muito mais consciente do que a gente está agora. Que muitas vezes a gente fala o que não quer de forma... sem nem perceber. Na hipnoterapia isso não acontece, porque você vai estar muito alerta, você vai estar num estado mais alerta que o normal. E aí as pessoas falam, Yane, eu vou dormir, não vou acordar. E como você não vai dormir, realmente você não vai acordar. Você vai estar lá o tempo todo presente. E é mágico a mudança que você consegue fazer em você mesma. Muitas vezes em uma sessão, você vê mudanças tão significativas que anos de terapia não te ajudaram. Por quê? Porque você se conectou com o que você sentia. E não com o que você pensava, não com as justificativas. Porque, gente, vou dar só uma diquinha rápida para vocês observarem como a gente encontra padrões. E um exemplo fácil é esse, ó. Por exemplo, quando a gente faz algo porque quer, quando a gente faz algo porque a gente quer, você fala, eu vou no shopping. Pronto. Quando você não tá querendo, aí o que é que você faz? Eu vou no shopping porque eu preciso disso. Quando você bota esse porquê, você já tá se justificando, então significa que algo ali não tá muito alinhado. Então, começa a prestar atenção toda vez que vocês usarem o porquê. Gente, deixa eu beber só um pouquinho de água. Eu conversei demais, a garganta começou a secar aqui. Então, toda vez que vocês usarem um porquê, começa a prestar atenção o que é que esse porquê significa. Porque muitas vezes esse porquê é a resposta de você ter determinado padrão. Então, por exemplo, eu vou comer um chocolate hoje porque hoje eu tô cansada e eu mereço. Você tá vendo que você tá achando uma desculpa para algo que você de fato não quer fazer? Então, comece a prestar atenção nisso que você já vai ver mudanças significativas em sua vida. Marla colocou aqui, ó. Achei ótimo. Eu pensava que pessoas próximas não podiam. Pode, Marla. Inclusive, muitas pessoas preferem fazer com as pessoas próximas porque confiam mais. Mas assim, você pode fazer com pessoas próximas ou não. Aí vai depender do quanto você confia. Aí é muito dessa relação. Mas influência no processo não existe. Jana colocou, eu amo hipnose. Eu também, Jana. Eu sou super suspeita, porque eu amo muito hipnose. Eu acho que hipnose é vida. E vida boa. É vida, é felicidade, é prosperidade, é abundância. A gente deve fazer hipnose todo dia. Eu faço minhas auto-hipnoses diariamente, várias vezes ao dia. Nos momentos que eu vou passar por algum desafio, tô eu lá fazendo. Então, assim, eu vivo hipnose. Posso dizer isso. Assim, tô muito mais alerta, tenho muito mais cuidado com o que eu falo. Claro que dá rápido, viu, gente? Eu não sou perfeita, não. Mas eu tô muito mais alerta, eu tenho muito mais cuidado. Eu já consigo também fazer uma técnica que a gente chama de hipnose de vigília. Então eu consigo colocar já sugestões positivas nas outras pessoas e eu percebo a mudança dela e elas muitas vezes nem percebem o que é que tá acontecendo e isso é maravilhoso.
Lilian colocou, preciso conhecer mesmo para controlar os impulsos de uma pessoa ansiosa. Isso aí. Ó, Jana, e ainda falando perto da gente de uma pessoa ansiosa. O que é que a gente faz com uma pessoa ansiosa, hein? Inclusive, ontem eu tava conversando com um amigo, ele chegou pra mim, Yane, porque eu sou muito ansioso. Eu falei, gato, respira, porque você está ansioso, porque a ansiedade não nasceu com você, então você não é, você está. É um estado, é temporário. A gente vai tratar isso, porque é importante, a gente não é ansioso, a gente não nasceu ansioso. Então, a gente é o que a gente nasce, e olha que mesmo assim a gente ainda consegue mudar algumas coisas. Mas a ansiedade que a gente desenvolveu, que é um padrão comportamental que a gente desenvolveu por conta de algumas situações, então a gente consegue tirar isso sim. E Jana botou aqui, verdade, a hipnose me acalma demais. Exatamente, porque você volta ao estado presente. Gente, porque o que é um ansioso? É uma pessoa que vive no futuro. Só que a mente, ela não entende o que é passado, presente e futuro. Então, a mente vai pro futuro. Tem gente que vive no passado e vive triste. E no futuro fica ansioso. E no presente prefere não ficar. Só que, qual é a estratégia para acalmar o ansioso, por exemplo? Pensa no corpo. Ancora o corpo. Porque o corpo não vai nem pro passado, nem pro futuro. Tá no presente. Ah, começou a ter pensamento acelerado, começou a se adiantar. Bota o pé no chão, começa a sentir o pé, toma um banho gelado. Sente o corpo, pensa no corpo, ancora uma parte do corpo que você vai ver que vai passar. Há poucos dias não, eu fiz uma live, acho que o mês passado, com uma amiga, a Ivete, que também é hipnoterapeuta e consteladora familiar, e a gente falou sobre ansiedade, era uma live sobre ansiedade. E aí a gente deu essa dica de ancorar, quando começar uma crise de ansiedade, de ancorar o presente através do corpo, né? E aí, por exemplo, eu dei uma que eu uso, que é de, por exemplo, prestar atenção no meu dedão do pé. Eu começo a mexer dele, se estiver dentro do sapato, se estiver fora eu boto no chão e começo a brincar com ele. E aquele monte de pensamento que estava querendo invadir a minha cabeça vai embora. E aí eu dei esse exemplo. E aí, pouco tempo depois, acho que foi na mesma semana, porque eu acho que a gente fez a live no início da semana, uma prima dela mandou áudio pra ela agradecendo, falando que a gente não devia parar de fazer live, exatamente porque ela tava no shopping com a filha adolescente. Ela, o marido e a filha. E aí, de repente, por conta do barulho, de um monte de exposição, a adolescente, ela começou a ficar agitada. E aí ela lembrou disso. Como a menina tava de tênis, ela começou a falar: ah, o cadastro. E aí a menina começou a prestar atenção no cadastro, porque ela disse que ela começou a gritar, que ela começou a fazer chamar muita atenção dela, pedindo pra ela olhar pro cadastro, pra olhar o tênis, como se tivesse com algum problema. Ela disse que não foi questão de 1 minuto. Pronto. A menina já tava bem de novo, a filha dela. Aí fizeram o lanche e continuaram lá como se nada tivesse acontecido. Então vocês estão vendo que como são atitudes simples que mudam o nosso dia a dia e que deixam a vida da gente muito mais leve, né? Então, assim, o importante, e assim, eu pelo menos, é uma das formas que eu gosto muito de trabalhar e incentivar, é que a gente usa a hipnoterapia para aqueles transtornos maiores, mas a gente também tem que aprender a usar a hipnoterapia sozinha, fazer auto-hipnose, gente, porque é prática. Quanto mais a gente faz, mais a gente aprende e mais a gente fica bom nisso. Então, aproveitem. Eu tenho feito lives semanalmente, então sempre, se quiserem, eu vou botar uma caixinha de perguntas, se vocês quiserem deixar sugestão de, por exemplo, de assuntos que eu possa abordar, porque assim, eu quero que mais pessoas conheçam isso, eu quero que mais pessoas usem isso pro bem da vida de vocês, porque isso faz toda a diferença na vida de vocês, assim como faz na minha. Assim, eu me percebo hoje uma pessoa muito mais confiante, muito menos ansiosa, muito mais resolvida, com a qualidade de sono bom. Esses dias, por exemplo, eu passei um período que a alimentação estava querendo ir para outra direção. E, por exemplo, o fato de me conhecer, eu comecei a perceber que é porque eu estava ansiosa por outras questões
que eu tava querendo comer as minhas emoções, porque eu tava me cobrando demais e pra dar uma aliviada eu comecei a comer mais. Então, assim, autoconhecimento e tá olhando pra internamente dentro da gente faz toda a diferença pra gente ter uma vida melhor, gente. Então, isso é importante pra todo mundo mesmo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se tiverem alguma dúvida, eu vou deixar a live salva. Pode colocar lá a dúvida nos comentários que eu respondo. Se quiser colocar a dúvida agora, eu também consigo responder. Espero que tenha sido clara. Adorei encontrar vocês aqui. Encontrar os velhos amigos, fazer novos amigos. Assim, foi muito legal. A Lilian perguntou aqui, ó. A gente pode usar hipnose em criança? Sim! Ó, Jana, que orgulho de você, mulher. Amo suas lives. Ô, Jana, muito obrigada. E, Lilian, hipnose pode usar em crianças, sim. E em crianças é muito mais simples. Porque a criança, ela não tem esse filtro. É muito mais fácil de você abordar as crianças. Só que você usa para crianças técnicas mais específicas. Porque para criança precisa ser mais lúdico, né? Então, eu vou contar uma experiência que eu tive. Eu atender muito, eu não atendi crianças. Mas eu já ajudei em algumas situações, inclusive por conta de que eu tenho sobrinhos. A Marla botou aqui parabéns e foi ótimo. Que bom, Marla, que você gostou. E, por exemplo, eu vou dar um exemplo do que eu fiz com uma criança. Ela é filha de um amigo, uma criança de 5 anos, que aí teve um câncer renal. E aí precisou, inclusive, tirou um rim, fez as sessões de quimioterapia. E aí, por exemplo, eu fiz um áudio para ela de hipnose. Aí perguntei pra mãe, por exemplo, qual desenho preferido dela? E aí, por exemplo, era um desenho da Patrulha Canina. Então eu fiz um áudio de hipnose pra ela se sentir mais confiante, pra ela sentir menos dor, usando os personagens da Patrulha Canina. E aí fiz e dei. Depois, no outro dia, a mãe dela já mandou áudio pra mim, um áudio dela me agradecendo, porque ela disse que o Ryan da Patrulha fica lá de mão dada com ela, porque antes doía muito o procedimento e agora não doía mais, porque o Ryan tava lá com ela, protegendo ela e dando coragem pra ela. Então, assim, criança funciona muito. Porque agora para criança precisa ser lúdico. Então, as estratégias que a gente usa para o adulto não servem para criança. Inclusive, eu tive um mês, em maio, eu fui para São Paulo mesmo fazer um curso que o nome é Hipnoarte, que é exatamente para aprender a usar técnicas mais lúdicas para criança. E a gente trabalha muito com essa questão de personagens que ele gosta, porque a criança usa muito a questão de metáforas, né? Então, muitas vezes você pode até não entender o significado do que ela fala, mas você usando o que ela trouxe, ela consegue ressignificar aquilo, porque muitas vezes ela ainda não usa as palavras e não tem os conceitos como a gente tem. Então, eu já vi casos de crianças, por exemplo, que tinha dermatite atópica de ficar o corpo todo machucado, e com sessão de hipnoterapia brincando, saiu sem nada. A minha sobrinha mesmo que tem rinite, que quando ela tem crise, rapidamente a crise some. Eu nunca fiz um processo profundo com ela, então eu só tiro o sintoma. Ainda não pratiquei com ela, mas eu tiro o sintoma que, gente, em 30 segundos o nariz, que quem conhece, quem tem rinite, fica aquela bola vermelha. Em 30 segundos o nariz já tá normal e ela já tá brincando e ela já esqueceu da rinite. Porque ela chegava Jim da minha rinite e eu já disse pra ela, a rinite não é sua, você não nasceu com rinite. E aí a gente vai trabalhar isso também. Então, assim, criança é super legal pra tratar muito rápido. E aí, eu lembro dela, né? Ela tem 10 anos. Aí um dia desse eu fiz uma técnica pra aliviar a dor da minha mãe. E aí passou. Aí ela virou pra mim, Dinda, você é mágica. E eu falei, minha filha, não fale que eu sou mágica não, que isso é mais um mito da hipnose. E aí as pessoas vão achar
que porque a gente entende que mágica é de mentira, mas na realidade não. E ela fala, e eu entendo que ela fala que é mágica porque é rápido. E eu volto a dizer pra vocês, é rápido só porque acontece no subconsciente, que é onde tá gravado tudo isso. E que só acontece porque cada um de vocês deixa. Então, assim, esse poder não é meu. Não é de qualquer outro hipnoterapeuta. É de cada um de vocês. O poder meu foi quando eu tratei a mim mesmo. Mas, pra tratar vocês, esse poder eu vou ter que puxar e achar aí dentro de vocês. Então, vocês, estando comprometidos, com certeza qualquer processo vai dar muito certo. E vocês vão ver por que a gente diz que a hipnoterapia transforma vidas. Porque a gente realmente vira uma outra pessoa. A gente vira a pessoa que a gente quer ser. E não a pessoa que os outros querem que nós sejamos, né? Então, é essa a grande mágica que a hipnoterapia faz. Gente, muito obrigado. Adorei ficar aqui com vocês essa noite. Foi maravilhoso. Adorei a conversa, adorei o bate-papo, adorei encontrar todos vocês. Vou salvar a live. Quem tiver mais alguma pergunta, pode deixar anotado, que eu respondo ao longo da semana. E na semana que vem, na próxima segunda, às 19 horas, tem mais, tá? Aguardo vocês. E se achar que foi legal, que o conteúdo foi importante, curte, manda aviãozinho. E vou adorar encontrar vocês na próxima semana. E durante a semana eu vou postando aí mais novidades pra vocês, tá? Beijão, gente. Beijo no coração pra todos vocês. Tchau!